processo de diferenciação embrionária. Aí, pessoal, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ótimo. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui, a aula de hoje, é denominado fosforilação oxidativa, respiração celular. Bem, da onde surgem esses nomes, né? Respiração celular. Nós somos seres vivos, né? E como seres vivos, a gente tinha visto em uma de nossas aulas justamente essa imagem, né? A gente inspira oxigênio e exala CO2, correto? Então a gente inspirar, né? Esse vem de colocar para dentro, e a gente expira CO2, que é o nosso gás carbônico, né? Bem, até o momento a gente tinha visto da onde sai o gás carbônico que a gente respira, mas a gente não sabe para onde vai esse oxigênio. E hoje a gente vai fechar esse enigma, né? Vai ser justamente a gente vai tentar entender aonde esse oxigênio vai e por que que ele vai, né? Então, pessoal, revisando aqui um pouco, não sei se vocês lembram, era até uma questão da prova, que era o seguinte: quais são os destinos do piruvato, né? Então, aqui, vocês estão observando no canto superior da tela do seu celular ou do seu computador, a gente tem. Deixa eu só tentar achar minha caneta, pessoal, que minha caneta, ela sumiu. Cadê minha caneta? Sem caneta não tem jeito. Achei. Então, pessoal, a gente tinha visto, né? Se a gente for contar a nossa longa história desde o começo, a gente tinha a glicose, né? Que ela poderia ter sido quebrada no nosso intestino, no nosso estômago, advindo do amido, do glicogênio, de lactose e assim por diante, né? E aí a glicose, elas têm o processo de glicólise, que é essa primeira etapa aqui, correto? Glicólise, e essa glicólise gera 2 piruvatos. Por isso que uma da pergunta das provas, que era o seguinte: qual molécula é formada ao final da glicólise? Qual que é o produto final da glicólise? E o correto é piruvato, certo? A partir do piruvato, ele tem 3 caminhos, 3 a 4 caminhos possíveis, né? Mas principalmente 3 caminhos possíveis. Ou ele vai fazer fermentação alcoólica, né, em determinados organismos, ou ele vai fazer uma fermentação lática, que é também chamada de glicólise anaeróbia, né? Isso aqui, pessoal, é muito comum em célula cancerígena. Os tumores, quando eles crescem muito, eles têm uma deficiência de aporte de oxigênio lá nas células do miolo do tumor. E ele não consegue respirar. E aí o que que ele faz? Ele faz glicólise anaeróbia, fermentação lática, produz muito lactato. Por isso que dos exames que se faz para saber se o tumor é um tumor mesmo, de crescimento, uma neoplasia, que a gente fala de crescimento muito grande, um dos exames que é feito é a detecção do lactato. O lactato produzido decorrente à fermentação lática ou glicose anaeróbia, que é o mesmo nome, ok? E aí, pessoal, a gente chega ao terceiro destino, né, do nosso piruvato. Esse piruvato,
ele vai para uma cadeia, ele vai para uma reação chamada reação intermediária, né? Onde na presença de oxigênio, nós temos essa decisão, a célula toma essa decisão. Qual que é a decisão? Opa, eu tenho oxigênio aqui, então eu vou fazer respiração celular, né? Eu vou pegar tudo que eu tenho, que estou produzindo na minha molécula, através da molécula de glicose, e vou usá-la na minha mitocôndria, né? Não vou fazer fermentação, nem alcoólica e nem lática. Eu vou fazer respiração. E é justamente sabendo disso que você tem uma reação, que é a nossa primeira reação aqui, que é a reação intermediária, né? É justamente essa aqui, ó, é a reação chamada intermediária, ok? A reação intermediária é onde produz nossa primeira molécula de CO2 para cada molécula de piruvato. O restante sai aqui no ciclo do ácido cítrico, né? Então aqui vai sair para cada molécula de glicose 4 aqui CO2, né? Como está descrito aqui. E mais água. Muito bem. Beleza. A gente tinha visto isso, né? Ótimo. Então, revisando o que a gente já tinha visto, para a gente adentrar agora no nosso novo tema. Então, nós temos a glicose, correto? Esta glicose tem um processo chamado glicólise, e essa glicólise forma duas moléculas de piruvato. Uma molécula aqui e uma segunda molécula que está aparecendo na sua tela. Muito bem. A partir do momento que tem oxigênio presente na célula, ou seja, sua célula está respirando, você não está cometido com corona, o seu pulmão está funcionando muito bem, então ele está entregando esse oxigênio para dentro da célula, correto? E a sua célula, então, ela toma essa decisão. Qual que é a decisão? Vou fazer ciclo do ácido cítrico. Vou pegar esse piruvato, vou fazer a reação intermediária, transformando em acetil-CoA, vou girá-lo e rodá-lo naquelas reações do ácido cítrico, do ciclo do ácido cítrico, e para cada molécula de piruvato, eu vou produzir uma molécula de GTP, FADH, 3 moléculas de NADH, 2 moléculas de CO2, ok? No final, uma molécula de glicose, que a gente se alimenta, vai produzir isso daqui, ó, 8 NADH, 2 FADH, 2 GTP e 6 moléculas de CO2. Muito bem. Pessoal, agora a gente vai focar nessas duas moléculas, porque a gente falou aqui sobre o ATP e tal, mas para que isso daqui? Por que o organismo produz NADH e FADH? A gente vai ver. Ele vai justamente para a mitocôndria e vai ajudar a gente na produção de ATP, ok? A nossa maquinaria principal de produção de ATP é a mitocôndria. Muito bem. Pessoal, então o que vocês estão vendo aí é uma mitocôndria, correto? A gente vai tentar explorar primeiro quais que são as anatomias aqui, qual que é a nossa função aqui correta da mitocôndria, como que ela é organizada internamente, para que a gente então consiga tirar algumas conclusões. Muito bem. A primeira coisa, uma mitocôndria, se a gente for pegar e desenhar dela de um modo muito simplista aqui, ao lado aqui, ela tem uma coisa que a gente chama de membrana externa, correto? Dentro dela, ela é totalmente invaginada. Ela forma invaginações, né, a membrana interna. Então, tem uma membrana interna aqui, que a gente vai pôr de membrana interna, ok? Muito bem. Entre a membrana externa e a membrana interna, nós temos aqui um pequeno espaço, certo? Que a gente chama de espaço. Esse aqui eu vou colocar por extenso, porque ele não está escrito aqui. Intermembrana.
Muito bem. Então, nós temos a membrana externa, ok? Como está escrito aqui, ME, membrana externa. Nós temos a membrana interna, correto? E entre essas duas aqui, a gente tem o espaço intermembranoso. Ok. Muito bem. E aqui no miolo da mitocôndria, justamente nessa parte aqui, nós temos a matriz mitocondrial. Bem, vamos dar uma olhada nesse esquema que eu retirei do livro aqui, né? Onde a gente tem desenhado essa mitocôndria de modo tridimensional. Primeira coisa que vocês têm que saber ali, ó, a membrana externa. A membrana externa, ela tem algumas características que é totalmente diferente da membrana interna da mitocôndria. Primeira característica, a membrana externa da mitocôndria, ela é muito permeável, parece uma peneira. Aliás, nem pode saber falar de peneira, mas uma peneira furada mesmo. Onde você tem um livre ir e vir dessas moléculas sem seletividade. Então, elas não têm tanta seletividade. Então, basicamente, passa qualquer coisa. Só que a membrana interna, ela é totalmente diferente. A membrana interna, ela é já totalmente hipermeável, principalmente a moléculas carregadas, íons, por exemplo. Dentro dela, a gente tem, digamos, o coração da mitocôndria. Na membrana interna, está ancorado na coisa que se chama transportadores de elétrons da cadeia respiratória. Nós temos a ADP e ATP translocase, que nada mais é uma enzima que faz jogar ADP para dentro e o ATP para fora, para ser utilizado como moeda energética em outros lugares na célula. E nós temos a ATP sintase, ou sintetase, que ela sintetiza o ATP, além de outras coisas, ok? Bem, e lá na matriz? Na matriz mitocondrial, a gente tem algumas outras coisas. Nós temos o complexo da piruvato desidrogenase. A piruvato desidrogenase é aquilo que faz a transformação do piruvato em acetil-CoA. Nós temos a enzima do ciclo do ácido cítrico. Não sei se vocês estão lembrados, eu tinha falado com vocês que o ciclo do ácido cítrico acontece dentro da matriz mitocondrial. A gente tem enzimas para fazer beta-oxidação de lipídios. As mitocôndrias, elas têm essa capacidade, então, de participar da quebra dos lipídios para fazer a síntese energética. Tem algumas enzimas de oxidação de aminoácidos que a gente não vai entrar em questão. A gente tem DNA e ribossomo próprio. Não sei se vocês estão lembrados, mas a mitocôndria, existe uma teoria endocibionte evolutiva. Essa teoria endocibionte prega que ela prega justamente que antigamente, há bilhões de anos atrás, você tinha bactérias e essas bactérias livres, elas desenvolveram uma capacidade de utilizar o oxigênio para um oxigênio atmosférico, né, para conseguir ganhos energéticos, né, para dominar esse oxigênio e através disso conseguir ganhos energéticos. Bem, o que acontece? Existiam células eucarióticas anaeróbias que só fazia fermentação. Eles não se conheciam outra coisa. Só fazia fermentação. E aí, essas células, elas engolfaram ou tentaram fagocitar essas bactérias, né, que utilizavam esse oxigênio. E com o passar dos anos, e aí a gente está falando de bilhões de anos, esses organismos, essas bactérias, elas não foram degradadas pelo sistema digestivo dessas células que engolfaram-nas, né? Bem, então a gente tinha uma molécula que era uma bactéria aeróbia, bactéria que utilizava oxigênio,
tinha uma cadeia transportadora de elétrons, utilizava oxigênio para adquirir energia, certo? E a gente tinha uma célula anaeróbia, eucariótica, heterotrófica. Por que heterotrófica? Porque ela precisava de alimentar de outras coisas. Ela não produzia, não fazia fotossíntese. Nessa época, ainda, muito possivelmente, a fotossíntese surgiu depois. Minto, surgiu antes, mas não nesse momento. E aí, pessoal, o que que acontece? Essas bactérias, elas foram engolfadas. As primeiras foram digeridas, tal, mas com o passar do tempo foi tendo um organismo endossimionte, onde essa bactéria, ela vivia dentro da célula. Porque a célula dava nutrientes para a bactéria e, em troca, a bactéria utilizava o oxigênio que não mataria mais a célula, porque o oxigênio é altamente oxidativo, então isso rebenta com os mecanismos celulares, né? Por isso que também é uma vertente de teoria da origem dos peroxisossomos. Os peroxisossomos são organelas onde que nós temos, por exemplo, catalase, a peroxidases, que tem a capacidade de degradar o oxigênio ou radicais livres, né? Então, a barreira que você tem de... Só para você ter noção, o oxigênio reativo, né? As espécies reativas de oxigênio, elas têm a capacidade de gerar mutação. Então, por exemplo, você está respirando, mas parte do seu organismo está gerando espécies reativas de oxigênio. E se você não tiver muito bem balanceado enzimas que te protegem desses oxigênios reativos, você tem uma mutação e pode desenvolver um câncer, né? Então, o oxigênio ele tem essa potência de ser prejudicial, ok? Apesar que hoje nós não vivemos sem, ok? Bem, voltando à história da teoria endocibionte. A teoria endocibionte, ela prega o seguinte, então, que antigamente você tinha bactérias que realizavam, então, essa respiração, né? Tinha uma cadeia transportadora de elétrons na sua parede, na membrana externa dela, certo? E elas foram engolfadas. Com o passar do tempo, então, a célula hospedeira dava alimento para a mitocôndria, para a antiga, ancestral mitocondrial, enquanto a mitocôndria dava energia na forma de ATP, adenosina trifosfato, para a célula, ok? Então, isso você tem o que a gente chama de organismo endossimionte, certo? Bem, um pouco mais para frente, a gente tem a origem dos cloroplastos, né? Mas a gente pode explicar um pouco mais para frente. Qual que são os traços que nós temos de rastro dessa hipótese? Por que é uma hipótese forte, que a gente chama, dessa teoria do simbionte? Porque quando a gente pega a mitocôndria tem DNA circular dentro dela, igualzinho de bactéria. Igualzinho. Se você pega uma micrografia do DNA mitocondrial que está dentro de uma mitocôndria, ela é circular, idêntico ao de uma bactéria. Além disso, a gente tem ribossomos 70S, que são idênticos aos de bactérias. Além disso, nós temos uma cadeia transportadora de elétrons, que é idêntica à da bactéria. E nós temos, só que qual que é o problema? O problema que eles viram é o seguinte, mas o DNA mitocondrial, que está lá dentro da mitocôndria, ele é muito pequeno. É um negocinho pequenininho comparado com os das bactérias, que é um circular grande. Sabe o que aconteceu? Com o passar da evolução, os genes que estavam dentro do DNA mitocondrial foram transferidos para o núcleo da célula. A gente chama de degeneração nuclear, ou degeneração do material mitocondrial ali dentro daquela célula. Certo?
Esse material, com o passar do tempo, então, parte das proteínas que compõem a mitocôndria advém, então, do núcleo. Porém, algumas outras partes, por exemplo, própria até da cadeia transportadora de elétrons, que está dentro da membrana, é a própria mitocôndria que produz, através do seu próprio DNA. Porque esse DNA, principalmente, é de uma bactéria, anteriormente, né? E os cloroplastos? Os cloroplastos são a mesma coisa, digamos, né, em termos dessa teoria do simbionte. Muito possivelmente, onde se dá origem às primeiras células vegetais, né? Muito possivelmente, a... nós tínhamos cianobactérias, ou bactérias que tinham a capacidade de utilizar a fonte de energia luminosa para síntese, para o catabolismo, para o anabolismo, aliás, de moléculas de alta energia, né? Então você utilizava a energia solar, pegava essa energia e utilizava ela para juntar moléculas com alta energia, formando estoques energéticos. E aí, essa célula que já tinha uma mitocôndria dentro, que já estava simbionte, engolfou essa cianobactéria. E da mesma maneira, essa cianobactéria, ela não foi degradada, e aí ela começou a obter parte dos nutrientes necessários da célula, do oxigênio, do ATP, por exemplo, que já estava vindo da mitocôndria, já então indo do simbionte, essa mitocôndria. E aí você tem a origem, então, das células vegetais, certo? É basicamente isso. Por isso que toda célula vegetal, ela vai ter um cloroplasto, vai ter uma mitocôndria. Mas nem toda célula animal tem um cloroplasto. Com exceção de um organismo hoje mundialmente conhecido, que é uma lesma do mar, ela chama Elysia clorótica. Se te perguntarem, existe um animal que faz fotossíntese? Você vai responder, sim, existe. E esse animal é uma lesma do mar, parece uma couve-flor. O que que acontece? Essa lesma, ela se alimenta de uma alga, e essa alga, ela passa para o tubo digestivo, né, desse molusco, e aí, ao invés de degradar os cloroplastos, esses cloroplastos, eles são engolfados e alojados dentro de um sistema linfático do organismo, da lesma. De modo que a lesma fica verdinha. Então, a gente chama isso de cleptoplastos, né? Clepto vem de roubar, né? Então, são plastos ou organelas roubadas da alga, digamos assim, né? Então, por isso que é uma das provas vivas hoje que nós temos que a endossimbiose, ela ainda é possível, é possível você enxergar a olho nu. Pois não, Cleiton. O Douglas, essa lesma, então, ela só continua fazendo fotossíntese por conta de engolfar esses cloroplastos, tipo assim, se por um acaso ela parar de consumir essa alga, os cloroplastos acabam? Como é que é? Pelo que eu já li, essa família, ela tem essa capacidade. São várias lesmas dessa família, mas a Elysia clorótica é a mais viva, né? Pode digitar aí, Elysia clorótica. Aproximadamente, a última vez que eu li sobre os cloroplastos, a lesma ela consegue ficar até 6 meses. A partir do momento que ela foi bem alimentada, né, dessa alga, ela consegue ficar 6 meses utilizando das reservas energéticas que o cloroplasto produz para ela. Só que parece que isso, a sua hipótese parece que ela é bem correta e bem plausível, porque ela precisa constantemente, então, renovar esses cloroplastos, né? Basicamente isso, né? Porque muito provavelmente ela cresce, acontece oxidação desses cloroplastos, alguns morrem, esses cloroplastos ficam inviáveis, né? E assim por diante. Mas é bem interessante, depois vocês dão uma olhada, cara. Tem muito trabalho envolvendo essa lesma que faz fotossíntese. Douglas, os cloroplastos e as mitocôndrias faz divisão celular e formam outro? Ou como que Sim, aparece o independentemente. surgimento? Exatamente.
O que que acontece? É até uma hipótese, um argumento que fortalece do porquê que foi derivada, essas organelas foram derivadas de engolfamento, né, de bactérias, porque a divisão celular de uma mitocôndria, ela é muito parecida com a divisão de uma bactéria, né? E ela também duplica o seu material genético antes de dividir, né? Então a gente tem, por exemplo, você imagina uma bactéria, normal, o que que a bactéria tem que fazer para se dividir em duas? Ela precisa sintetizar e duplicar tudo que tem dentro dela. O DNA, as estruturas lipídicas, tem que ter síntese de membrana, tem que ter síntese de proteínas, síntese de aminoácidos e síntese de ácido nucleico, né, que é o material genético. Então tem que sintetizar e duplicar em tudo. Você tem que multiplicar por 2 para que você tenha duas células filhas idênticas, né? Bem, no caso das mitocôndrias, quando você divide uma mitocôndria, elas também se unem, né? Ela é muito dinâmica. A gente pensa que as mitocôndrias é algo muito estático. Se eu mostrar uns filmes para vocês, vocês vão ver que em 30 minutos o negócio funde, depois desfaz e já é mais, recicla parte lá na frente. A gente chama de rede mitocondrial. As células, elas têm rede mitocondrial. Na verdade, por exemplo, essa imagem que você está vendo na sua tela, onde você está vendo essas mitocôndrias ovais, na verdade, ela não é oval. É tipo assim, um tubo muito comprido que você pegou e cortou ele aqui, e você está vendo o diâmetro dele aqui, ó, a luz do tubo, certo? Mas elas são compridas, e elas faz uma rede aqui, depois engolfa para lá, então elas realmente é como se fosse uma raiz de uma árvore, né? Só que quando você faz o corte histológico, ela parece redondinha, comprida, tal. E aí, para facilitar a visualização, eles fazem os desenhos dessa maneira. Bem, então a mitocôndria e o cloroplasto, eles têm divisão independente. Semi-independente. Por que que é semi-independente? Porque eles precisam de proteínas derivadas do núcleo para se dividir. Mas a partir do momento que elas têm todas essas proteínas necessárias, elas conseguirão dividir, certo? Elas têm a capacidade de controlar o próprio material genético. Então, todas essas coisas, elas são teorias, elas são evidências que podem ser plausivelmente explicáveis através da hipótese da teoria endosimbionte, onde a gente teve o engolfamento, então, de bactérias aeróbias e cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes, onde você teve a origem, então, da célula animal e depois, com a absorção, então, do cloroplasto, tem a origem das células vegetais, né? Então, essa é o resumo da teoria, né? Bem, e é tão interessante porque, por exemplo, se você deletar o material genético dentro da mitocôndria, ela para de funcionar. Porque o núcleo não tem todos os genes necessários para fazer uma mitocôndria. Tá dentro desse material genético ali, ok? De forma muito similar, como nos procariotos, as mitocôndrias, esse material genético, ele está na forma de nucleóides, né? Que a gente chama em forma de núcleo. Oide é em forma de, né? Então, são nucleóides. É um núcleo, ele não está totalmente disperso, o material genético não está totalmente aberto, mas ele está semi-compactado ali. E tem várias cópias. A mitocôndria possui várias cópias de material genético, tá? Não é um só. É uma ideia um pouco errônea. Por que que isso acontece? Por que que ela tem várias cópias? Óbvio, eu tenho um backup aqui, né? Porque toda hora está entrando oxigênio, está gerando espécie ativa de oxigênio, está arrebentando esse material genético aqui, e aí eu descarto esse material genético. Descarto parte da mitocôndria, sei que tem, beleza, mas eu tenho meu backup ali de material genético, ok? A mesma coisa acontece com os cloroplastos, ok? Muito bem. Então, pessoal, vocês estão vendo aí duas imagens, né? Nós temos uma imagem aqui de histológica e imagem de microscopia eletrônica, né? As imagens histológicas, aqui a gente tem uma coloração de hematoxilina e eosina,
muito possivelmente uma outra coloração que eu não sei, para identificar essas mitocôndrias, né? Bem, a função, basicamente, por que que eu sei que isso aqui é uma célula muscular estriada, né? Porque a gente tem, muito possivelmente, do coração, porque geralmente você precisa de muita energia para os batimentos cardíacos e para os movimentos celulares, musculares, né? Então vocês podem perceber que tem um aglomerado de mitocôndrias ali, uma coloração um pouco mais escura, arredondada, né? E em rosa, ali a gente tem as fibras musculares, né? E essas fibras que são responsáveis pela contração, só que para isso precisa de adenosina trifosfato, que é o ATP, que é justamente gerado pelas mitocôndrias. Então, todas as vezes que você vê um órgão que necessita muita energia, com certeza vai ter uma população mitocondrial muito grande, certo? E ali embaixo a gente tem uma micrografia eletrônica de transmissão, onde a gente pode observar aqui nessa micrografia, a gente tem um corte dessas mitocôndrias, né? Vocês observam aqui que tem pequenas invaginações, né? Isso aqui é porque a membrana que está aqui no meio, ela não foi pega de modo completo, né? Porque aqui, ó, ela faz isso aqui, muito provavelmente ela vem aqui, é bem condensado, só pega algumas partes, tá, pessoal? Por isso que a gente vê ela de modo falho, ok? Talvez, por exemplo, aqui e tal, ó. Muito bem. E aqui no meio, a gente vai observar que nós temos a nossa matriz mitocondrial, ok? Então, essa parte aqui circundada em vermelho é a matriz mitocondrial. Aqui, pessoal, só para vocês terem noção, ó, isso daqui, ó, são glândulos de glicogênio. Glicogênio. Que muito possivelmente vai virar glicose, que vai virar depois piruvato, vai ter o ciclo de Krebs, né, que acontece, ou o ciclo do átomo que acontece dentro da matriz mitocondrial, e depois nós temos a produção do NADH e FADH, que vai ser o nosso alvo de estudo hoje, ok? FADH 2. Muito bem. Pessoal, dúvidas até o momento? Basicamente é isso. Deixa eu só pegar uma água aqui, que eu vou... Tô com a boca seca. Muito bem. Pessoal, eu tenho uma dúvida. Vocês sabem o que que é gradiente eletroquímico? O que é gradiente eletroquímico? Vocês já ouviram falar o que que é isso? Não, eu não. Não me parece muito familiar essa palavra, não. Não te parece muito estranho, né? Não me parece muito familiar. Ah, então é estranho para você, né? É estranho para mim. Então vamos lá. Então a gente tem eletroquímico. Químico, então a gente está falando de moléculas. E as moléculas, elas possuem carga. Haha. Muito bem, pessoal. A membrana, a bicamada lipídica que vocês estão vendo aqui, essa daqui é uma membrana celular. Nossa, eu assassinei o português aqui. Muito bem, essa é uma membrana celular. O que que acontece com as membranas celulares? As membranas celulares, eu lembro até que o Clayton tinha respondido isso uma vez.
as membranas celulares, elas têm capacidade de isolar, são isolantes, ok? Por que que elas são isolantes? Porque, sabe o que acontece, pessoal? Toda essa parte aqui do meio dela, por que que sumiu? Toda essa parte aqui do meio da membrana, ela é apolar. Ela é apolar. Então, uma molécula carregada, suponhamos que eu vou representar o íon H+, ok? Suponhamos que a gente tem esse íon aqui, hidrogênio aqui, ok? Como que eu vou representar esse íon hidrogênio aqui? Nossa senhora, ficou muito torto. Eu vou representar esse íon hidrogênio aqui para vocês na forma de pequenos pontos, ok? Vou ver se eu consigo fazer esses pontos mais grossos aqui com a caneta preta. Não. Enfim, eu vou representar. Então, deixa eu fazer um círculo aqui, correto? Eu vou representar esses íons. Deixa eu fazer um desenho aqui melhor aqui. Eu vou representar justamente por pequenos pontos assim, para ser os nossos íons, ok? São os nossos íons hidrogênios. Muito bem. Pessoal, olha a mágica da vida aqui acontecendo na frente de vocês. O que que acontece? Se eu tenho muitos íons aqui, ou poucos íons, de um lado, suponhamos que aqui eu tenho bastante íon, ok? Estou desenhando aqui um hiperacúmulo de íons nessa parte branca aqui em cima. Bastante íon. Deixa eu exagerar aqui, aí vocês vão entender. Tem vários íons com carga positiva, né? Que é o que está sendo descrito aqui, porque essa é a nossa representação aqui. Ok? Isso daqui são os íons hidrogênio. Ok? Pessoal, e aqui eu não tenho nada. O que que acontece? Quando eu tenho bastante carga positiva, ou pode ser negativa também, desde que um acúmulo de moléculas com carga de um lado, e do outro lado da membrana eu não tenho nada, eu crio um negócio que se chama gradiente eletroquímico. Gradiente eletro, vamos lá, químico. Gradiente eletroquímico. Ué, gradiente eletroquímico. Ok? Aí, pessoal, suponhamos que a gente vai fazer o seguinte. Esse gradiente eletroquímico, a gente coloca aqui, ó, um canal, que é uma proteína. E essa proteína tem a capacidade de pegar essa energia acumulada aqui, ó. O que que é a tendência aqui? A tendência é equilibrar, a tendência é esses íons passarem para cá, certo? Essa é a tendência. A tendência é esses íons passarem para cá.
Ao ponto que, se que fosse um canal aberto, né? Se essa proteína aqui, ó, deixa eu só desenhar essa seta de modo correto aqui. Se essa proteína que vocês estão vendo, ela fosse totalmente permeável, com o passar do tempo, haveria um equilíbrio. O número de íons do lado de dentro seria igualzinho dos íons de lá de fora, certo? O gradiente eletroquímico, então, ela tem essa capacidade. É como se fosse uma barragem. A gente coloca água, muito a água de um lado, certo? E do outro lado, essa água cai. Caindo, essa água, então, vai passar do lugar que tem mais volume para o lugar que tem menos volume. E aquilo ali tem a capacidade de gerar trabalho, né? Pela diferença de potencial que a gente tem, certo? Então, é justamente como aqui tem mais carga elétrica, certo? E aqui tem menos carga elétrica, o que que a gente faz? A gente polariza a membrana. Não sei se aqui vocês concordam. Vamos contar quantas moléculas de hidrogênio a gente desenhou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 moléculas, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 moléculas aqui. 29 íons hidrogênio. Poderia ser outro tipo de molécula? Poderia, mas eu estou dando exemplo com íons de hidrogênio, ok? E quantas moléculas tem do lado de cá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de íon de hidrogênio. 7 moléculas de íons H+. Essa diferença, pessoal, faz com que os elétrons, os hidrogênios que estão do lado aqui de fora, eles têm a tendência a passar para cá, certo? Aí a célula foi muito esperta, falou assim, cara, e se eu utilizar esse gradiente eletroquímico para me fornecer energia para eu sintetizar moléculas? E foi isso que ela fez. Ela então, ela tem mecanismos para criar diferentes concentrações de substâncias separadas por uma membrana. E essas diferentes concentrações da membrana, essas diferentes concentrações fazem com que criem gradientes eletroquímicos, certo? Que na primeira oportunidade, quando tiver um canal para passar, ele vai de uma vez. E a partir do momento que ele pega toda essa energia, vai de uma vez e é transferida para uma outra reação. Então você acopla. A célula, ela acopla várias enzimas, vários tipos de reações através do gradiente, pegando a energia do gradiente eletroquímico para fazer essas reações. Certo? Isso é fundamental para se entender como que a mitocôndria produz ATP, adenosina trifosfato, através de uma reação que a gente chama fosforilação oxidativa. Correto? Fosforilação oxidativa, que é o que produz ATP. Se na prova vir, o que é fosforilação oxidativa? É a produção de ATP, adenosina trifosfato, pelas mitocôndrias, utilizando gradiente eletroquímico. Isso é fosforilação oxidativa. Ok? Porque eu vou fosforilar um ATP. A gente vai ver mais para frente que a gente vai sair de adenosina de fosfato para adenosina trifosfato. Então eu ganho energia. Eu tenho uma molécula de alta energia que vai ser utilizada nas mais variadas funções dentro da célula. Correto? Pessoal, vocês entenderam o que é gradiente eletroquímico? Porque isso aqui é fundamental. Sem isso daqui eu não posso passar para frente.
Consegui entender, sim. Os demais seres vivos entenderam também? Aqueles que estão sem áudio podem responder no chat. No chat. Então, pessoal, a vida, existem mecanismos que são muito comuns na vida. Quando você vai aprofundando os seus conhecimentos na biologia, no estudo da vida, você vai percebendo que existem mecanismos padrões, eles se repetem. Existe uma certa redundância. Porque aquilo deu certo. E time que está vencendo não se mexe. Time que está ganhando não se mexe. Mas eu utilizo aquela experiência do time que está ganhando e vou adquirindo novas coisas, né? Então, se você, por exemplo, pegar uma bactéria hoje, aeróbia, bactéria aeróbia, que vive no ar, ela vai fazer um gradiente eletroquímico. Ela vai jogar prótons de hidrogênio para fora, de modo que ela vai utilizar esses prótons de hidrogênio do lado de fora, ou qualquer outro tipo de substância, não só próton de hidrogênio, para fazer uma diferença de gradiente eletroquímico. Então, tem mais concentração daquela substância que tem uma carga, do lado do outro lado eu não tenho tanto dela, e eu coloco uma bomba. O que é uma bomba? Bomba é o nome que se dá da enzima que pega isso e utiliza isso como forma de trabalho. Nós, no nossas células intestinais, por exemplo, nós temos várias bombas, com mais a bomba de sódio e potássio. Ela joga o sódio para fora, cria muito sódio lá fora, cria um grande gradiente eletroquímico, e aí moléculas que não entrariam de forma simples ou passiva, ele acopla. E aí aproveita que o sódio quer entrar para dentro e já cata a mãozinha na molécula que quer entrar para dentro e fala assim, vamos junto. Então ela utiliza esse gradiente eletroquímico. Entendem? Essa é a função básica, o gradiente eletroquímico. Muito bem. Pessoal, uma vez entendido então o que é o gradiente eletroquímico, a gente agora vai desenhar a cadeia transportadora de elétrons. Ok? E a gente vai desenhar ela passo a passo junto com vocês. Por isso que eu não quis colocar um slide pronto. Bem, pessoal, vamos só contextualizar aqui para vocês entenderem. Aqui em cima, eu vou desenhar uma molécula que talvez aqui, ó, aqui nesse lado aqui, é a nossa membrana externa da mitocôndria, tá? Aqui nós estamos na membrana interna, ok? E aqui a membrana externa. Então aqui nós temos a membrana interna e a membrana externa. Muito bem. Agora as coisas vão começar a fazer sentido para vocês. Bem, o piruvato, que foi produzido lá na glicose, vamos desenhar aqui. Piruvato. O piruvato, que foi produzido lá na glicólise, ele vai passar aqui para dentro. Ok. E a partir dali, ele vai para o ciclo de Krebs, né? Aliás, ele vai ser transformado em acetil-CoA. Acetil-CoA. Ótimo. Fazer bem devagar para vocês entenderem. Isso aqui é o que a gente já tinha visto, né? Ele vai produzir aqui a primeira molécula de CO2,
né, nessa chamada reação intermediária, ok? Essa aqui é a nossa primeira molécula de CO2, na conversão do piruvato para acetil-CoA, que é chamada de reação intermediária. Nós produzimos aqui também uma molécula de NADH. Não sei se vocês perceberam, toda hora vem um negócio de NADH e FADH, mas aí você fica assim, mas que caramba, para que serve isso, né? É o que a gente vai ver aqui, ok? O acetil-CoA, ele aqui para dentro. Ele vem aqui para dentro. E aí, pessoal, eu vou tentar desenhar aqui, não sei se vai ficar muito organizado, mas eu vou tentar, ok? Que é mais fácil quando você faz no quadro, que você tem mais controle. Aqui a caneta ela não funciona tão bem. Mas o acetil-CoA, então, ele vai para dentro da matriz, aqui a gente está falando da matriz mitocondrial. Eu estou descrevendo matriz do lado direito do seu celular. Matriz matriz mitocondrial, certo? E aqui a gente vai rodar o ciclo de Krebs, né? O acetil-CoA. Deixa eu desenhar ele aqui, fazer ele aqui de novo. Opa, perdão, pessoal. Aqui eu vou desenhar algumas estruturas que eu vou ensinar, que são propriamente dito a nossa cadeia transportadora de elétrons. Tá? Aqui eu vou representar como 1, o número 1 em algarismo romano, tá, pessoal? O número 1. Aqui eu vou colocar o complexo enzimático número 2. Ok. Aqui eu vou colocar o nosso complexo enzimático número 3. O nosso complexo enzimático número 4. Número 4. E no último vai ser a nossa produção de ATP pela fosforilação oxidativa, ATP sintetase, mas eu não vou colocar aqui. Muito bem, pessoal. O acetil-CoA, como a gente sabe, lá no ciclo de Krebs, eu vou só desenhar a parte aqui do ciclo aqui. Muito bem. O que acontece, pessoal? Então, lembrando que aqui a gente está dentro da mitocôndria, né? Essa aqui é a parte da membrana externa, certo? E aqui a membrana interna, correto? Sabe aquele tanto de NADH que era produzido lá na glicose, que foi produzido no ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico? Agora ele vai entrar em ação. Como é que ele funciona? Basicamente, o NADH, ele tem a capacidade de doar elétrons. Doando elétrons, você está doando energia, né? E aqui, então, eu vou desenhar o NADH. NAD. Ele vai chegar e vai doar um elétron. E ele vai formar NAD+. Aí, pessoal, esse elétron, eu vou representar aqui
com essa letrinha aqui, tá? Um E e um tracinho, ok? É tracinho, para falar que é um elétron, porque tem carga negativa. Aí sabe o que que acontece? Esse NADH, ele vai ter a capacidade de doar energia para que átomos de hidrogênio comecem a se acumular no espaço intermembrana, no espaço de fora da membrana interna da mitocôndria. Então ele começa a jogar íons H+ para cá, ok? Aí, pessoal, Pois é, Douglas. Então esse hidrogênio que estava indo na de H, o elétron dele vai ficar aqui nesse primeiro espaço e vai subir só o íon dele. isso, exato, exato. Porque vai funcionar assim, Cleiton, tipo, NADH. Quando você tira o H dele, iria ficar negativo, não iria? Só que vai junto o elétron. Aí o elétron, ele começa, aí fica assim, ó, NADH+. Aí o elétron, ele é doado. Vou até circular ele aqui, ó. Esse elétron aqui, ele é doado, por isso que eu risquei ele aqui, entendeu? Aí esse elétron agora ele vai circular, ele vai andando, entendeu? Eu vou continuar que você vai entender. Não, eu entendi. Tipo assim, na hora que o NADH chega aqui nesse primeiro espaço, é como se ele pagasse um hidrogênio. E para o hidrogênio passar, ele deixa o elétron, né? Aí Isso, ele vira um íon. exatamente. Aí beleza, pessoal. Esse elétron, ele vai dar uma andada aqui. Deixa eu fazer ele andando aqui. Vou tentar fazer bem bonitinho para ficar como resumo para vocês aqui estudarem. Esse elétron passa, passa. Nossa, até chegar no complexo 2 vai demorar um pouquinho. Aí ele vai passar por trás do complexo 2 aqui, tá? E vocês vão entender o porquê. Bem, a gente chegou no complexo 2. Aí lá no complexo 2 tem um negócio que acontece aqui. Vou tentar fazer bem bonito, com a letra bem bonitinha aqui. Succinato para fumarato. Succinato para fumarato. E aí, isso também doa hidrogênio, ok? Sabe esse elétron aqui? Estava caminhando, veio lá do NAD, certo? Veio lá do NAD, veio do NAD, chegou aqui no complexo 2, falou assim: deixa eu dar uma ajuda para vocês, que aí eu consigo bombear um pouco mais de elétron, e o elétron vai perdendo um pouco de energia. Mas ele bombeia lá o seu H+. Vamos lá, H+. Bombeou H+. Beleza. Mas que caramba, o que que passou? Ah, ótimo. Aí tem um complexo aqui, tem um complexo que ele é dado pela essa letrinha Q, é um Q de quinona. Q. Aí esse elétron, ele é doado para essa quinona, certo? Deixa eu copiar exatamente como que é o esquema tradicional que vocês entenderem aqui. É mais fácil a gente fazer juntos do que eu dar pronto, porque confunde demais, demais.
Muito bem. Aí esse elétron, ele passa pelo complexo 2, que é o complexo enzimático número 2, né? Esse complexo enzimático número 2, ele tem a capacidade, então, também de bombear esse elétron, bombear o próton de hidrogênio para o espaço intermembranoso. Ok? Muito bem. E aí, pessoal, o succinato mais o fumarato, ele tem essa capacidade de doar esses elétrons também, ok? Então, esse primeiro elétron, depois, ele vai ser recuperado. Por isso que está cíclico aqui, ok? Ele é recuperado por essa quinona. Mais para frente, esse elétron dessa quinona aqui, ó, a quinona hidroxilada, ele está caminhando o elétron, né? Ele vai dar energia para o próximo complexo, que é o complexo número 3 aqui, ok? Vamos lá. Então, ele vai dar energia. Deixa eu fazer o elétron pular aqui, ó. Fazer o elétronzinho aqui. Só um minutinho. O elétron aqui. E agora, nós vamos colocar o elétron aqui também. Porque está caminhando o elétron. Ótimo. Então, nós temos o elétron aqui. Muito bem. O que que acontece? Esse elétron bombeia prótons de hidrogênio. Esses prótons estão livres aqui, pessoal. Eles não vêm somente do NAD, nem do succinato, tá? Ele vem de outros compostos aqui. Então, tem muito hidrogênio aqui. Só o que que a célula quer? Ela quer que tenha mais do lado de cá. Quer que tenha muito mais íons de hidrogênio do lado de fora do que do lado da matriz mitocondrial. Ok? Depois, esse elétron, ele é passado por uma proteína chamada citocromo C. Eu vou representar como CIT-C aqui. Como citocromo. Opa! Como citocromo C. Ok? Esse elétron vai lá para o citocromo C. Muito bem. A partir do citocromo C, ele vai lá para o último complexo, onde você vai entender a mágica que vai acontecer. Então, esse elétron está aqui, certo? Foi lá para o último complexo. O que acontece no último complexo? Mesma coisa. Bombeia o próton de hidrogênio para o espaço intermembranoso. Mas acontece uma coisa. Está sobrando elétron agora. Agora é o fim da cadeia. Sabe para onde vai esse elétron? Esse elétron faz isso daqui, ó. Ele pega meio átomo da molécula de oxigênio, aquele oxigênio que você respira, e esse elétron, ele é utilizado para sintetizar água. Por que que não dá para H2O. É por isso que você respira oxigênio. Esse oxigênio vai para dentro das suas mitocôndrias. E o objetivo dele pode anotar, o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Vou repetir. O oxigênio é o receptor final de elétrons, da cadeia transportadora de elétrons. Correto? O oxigênio que você respira, a única finalidade dele é isso. É para isso que você respira. É para ele funcionar como aceptor final de elétrons da cadeia transportadora de elétrons.
E no final você produz água. Essa, pessoal, é a cadeia transportadora de elétrons. Ok? Basicamente isso. Voltando, eu comecei a desenhar ali o piruvato, tá vendo? O acetil-CoA lá dentro. Só que eu ainda não emendei todas as coisas que a gente já tinha visto, certo? Para não confundir. Muito bem. Mas até o momento que vocês viram aqui, eu vou até colorir aqui agora nosso elétron e as nossas. Vou colorir nosso elétron de. Opa! Então, nosso elétron aqui, certo? Olha ele caminhando. Caminhou no complexo um, foi para o complexo 2, depois ele foi para o complexo de quinona, certo? Olha aqui, ele foi caminhado e foi regenerado. Aqui, essa quinona ela é regenerada, depois que passa para o complexo 3, foi transportado até o complexo 4 pelo citocromo C, ele está aqui, e depois tem o receptor final, que é o oxigênio, certo? Deixa eu aqui colorir nosso complexo aqui de cores diferentes. Então, nosso complexo um, o nosso complexo um ele tem a capacidade, então, de quebrar o NADH, certo? Para fornecer elétrons, que depois esses elétrons vai para o complexo número 2, que a gente está fazendo ele aqui de azul, certo? Muito bem. Depois, ele é passado para a quinona. O que é a quinona, Douglas? Quinona é esse transportador aqui, ó, essa quinona. A quinona aqui, ó, certo? É transportado para essa quinona, que depois será transportado para o complexo 3. Deixa eu desenhar aqui o complexo 3. Tudo bem, isso, complexo 3. Que por fim vai para o complexo 4. Complexo enzimático número 4. Por que fala que é complexo, pessoal? Porque na verdade, se você for dissecá-lo aqui, esse é um conjunto de várias proteínas juntas. Mas eu acho que esse complexo deve ter umas 23 proteínas juntas. Mas aí o pessoal faz somente essa representação como complexo, né? Deixa eu desenhar aqui de verde de novo. Problema não. Muito bem. Então aqui nós temos os 4 completos. Ótimo. Mas aí ficou agora da gente terminar o que vai acontecer lá com aquela acetil-CoA, né? Vamos terminar o que faz com acetil-CoA. Muito bem, pessoal. Pessoal, o succinato para o fumarato é uma parte daquilo que a gente tinha visto lá do ciclo do ácido cítrico. E eu vou aqui representar de maneira bem simplória o que vai acontecer aqui. Então, não sei se vocês lembram, o acetil-CoA, ele entra juntamente com o oxaloacetato. Deixa eu dizer aqui, oxalo. Agora, a gente está nada mais, nada menos do que falando o que é o ciclo do ácido cítrico que a gente tinha visto, tá? Oxaloacetato. Oxaloacetato. Muito bem.
O acetil-CoA, ele se liga ao oxalocetato e forma o que a gente chama de citrato. Ok? Aí tem várias etapas do citrato, que depois se transforma em isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, até que ele depois é transformado em succinato. O succinato para o fumarato, certo? Aí o fumarato, depois, deixa eu fazer ele inteiro aqui, malato. O malato, lá no último, ele volta a ser oxaloacetato. Aqui é o ciclo, aqui, pessoal, ciclo ácido, ácido, tá falhando minha caneta aqui, acho que deve ser a internet. Ácido. Esse é o ciclo do ácido cítrico, ok? Uma das funções dele, além de produzir NADH, moléculas de CO2, FADH, ele também tem essa parte, e ele só acontece no caso do complexo 2, ok? Então, tudo que a gente tinha visto lá do início, pessoal, se a gente for colocar aqui, bem aqui, eu estou em cima da cadeia transportadora de elétrons aqui, ó, é glicose, né? Aqui a gente já está no citoplasma, ok? Então, essa parte aqui, do lado direito, onde tem um título, aqui onde que eu estou rabiscando, chamado que é o citoplasma, certo? Aqui a gente tem a membrana externa da mitocôndria, a membrana interna. Aí lá no citoplasma acontece a glicólise, que é a lise glicolítica, né? Naquelas etapas, na fase preparatória, a fase de pagamento, onde a gente tem um saldo de mais 2 ATPs e mais 2 NADH. Consome 2 ATPs, produz 4, né? Mas no final o saldo é 2. Nós temos a formação do piruvato. O piruvato adentra para dentro da mitocôndria, né? No espaço intermembranoso, ele é transformado em acetil-CoA, pela reação chamada intermediária, onde a gente produz o nosso primeiro CO2, ok? Esse acetilcoenzima A, ela entra para dentro da matriz, ela se liga ao oxaloacetato, que é transformado a citrato, ok? Aí depois vem isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, até que se vira succinato. O succinato tem a capacidade, então, de se transformar em fumarato graças ao complexo 2, ok? Complexo da cadeia enzimática, da cadeia transportadora de elétrons, número 2. Muito bem. Aí depois transforma em malato e depois recicla. Entendeu? Tudo que a gente está vendo é conectado, pessoal. A gente ainda simplesmente não ligou os pontos, mas é tudo conectado. Muito bem. Pessoal, tudo isso para fazer isso daqui, ó. Para jogar hidrogênio pro lado de cá. Essa é a finalidade da cadeia transportadora de elétrons. O que que ela quer? Realizar, ampliar algo que se chama gradiente eletroquímico. Gradiente eletroquímico. Ok? Então fica bombeando esses prótons de hidrogênio, né? Aqui, obviamente, tem próton de hidrogênio? Tem. Eles precisam sair de um lado e para o outro, né?
Mesma coisa nos outros lugares aqui também, ok? Que tem prova de hidrogênio e tal. Muito bem. Aí sabe o que que acontece? Acontece a mágica, que é a parte chamada fosforilação oxidativa, que a gente vai desenhar ela aqui agora com vocês. O que que eu vou desenhar? Vou desenhar o seguinte. Eu estou desenhando aqui a ATP sintetase ou ATP sintase, ok? Qual que é a função dela? Sintetizar ATP utilizando o gradiente eletroquímico. Pessoal, geralmente ela tem mais ou menos esse formato. Eu estou desenhando ele bem, tentando desenhar de modo mais didático possível. Não ficar tão feio meu desenho, né? Mas é só uma abóbora, mas é esse mesmo. Ok? Deixa eu colorir lá. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aí é a ATP sintetase, ok? ATP sintetase. Como é que vai funcionar? Essa ATP sintetase, ela é oportunista. Ela pega justamente o gradiente eletroquímico já formado, ok? Então, a gente tem um gradiente eletroquímico já formado aqui, e ele vai utilizar esse gradiente eletroquímico. Algum erro aqui na minha caneta. Depois a gente faz isso. Muito bem. Aí, sabe esses vários prótons que estão aqui do lado de cá? Criou-se um gradiente eletroquímico, né? O gradiente eletroquímico tem diferença de potencial de energia, igual lá da barragem que a gente estava falando. Aí sabe o que que ele faz? Ele pega esse hidrogênio, passa por esse canal aqui. Para ser mais sincero, a cada 3 íons de hidrogênio tem a capacidade de movimentar essa maquinaria inteira, ok? Aí, o ADP, ADP, mais o fosfato inorgânico é transformado em adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato, ok? Essa, pessoal, é a reação chamada fosforilação oxidativa, ok? Essa é a reação chamada fosforilação oxidativa. Então, a molécula de ATP. E deu errado aqui. Perdão, pessoal. Vou ter que reescrever o negócio ali. Pensei que ele.
Ué, sumiu. Só um minuto, pessoal. Falhas técnicas aqui. É, de fato, não está aparecendo aqui. Deixa eu novamente, deixa eu desenhar mais rápido aqui, pessoal, sem compartilhar com vocês, mas eu vou desenhando aqui a nossa ATP sintase, tá? Porque quando eu não compartilho a tela, funciona melhor. Vocês estão conseguindo entender? A função da mitocôndria é basicamente gerar um gradiente eletroquímico, e esse gradiente eletroquímico tem a função de dar energia à ATP sintase, ou ATP sintetase, né? Para sintetizar ATP, ok? Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui a minha janela. Olha só. Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é a ATP sintetase, né? Essa daqui chama-se, deixa eu escrever aqui, ATP sintase. ATP sintase. Ótimo. Essa daqui é a nossa ATP sintase. A ATP sintase, ela pega 3 íons de hidrogênio e joga eles para baixo. Aí o que que faz? Isso gera energia para ele, para esse complexo ATP sintase. E esse complexo vai ter a capacidade de fazer a seguinte reação: de pegar a adenosina difosfato, que é 2-fosfato, certo? Mais um fosfato chamado fosfato inorgânico, que a gente representa como PI, e transformá-lo em adenosina trifosfato. O que que ele vai pegar? Ele vai pegar o fosfato inorgânico, correto? E uni-lo ao ADP, formando ATP, ok? Então, saindo de difosfato para trifosfato, ok? Formando ATP. Essa reação, nós damos o nome de reação, deixa eu escrever aqui bem devagar, reação chamada fosforilação oxidativa. Ótimo, ok? Fosforilação oxidativa. Muito bem. Aqui só completando o nosso esquema para deixar salvo para vocês estudarem depois através desse slide. Esse slide aqui basicamente é o coração da nossa aula de hoje, ok? Esse é o coração da nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal. O que que acontece? Então, revisando aqui,
a o piruvato, né, que advém lá da glicose, um processo de glicolítico, né? A gente tem na glicólise, forma-se o piruvato, depois o piruvato ele adentra para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria ele é transformado em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele depois vai para dentro da matriz mitocondrial. A gente tem a reação intermediária aí, né? Onde a gente forma o primeiro CO2, né? Que a gente exala. Depois ele vai para o ciclo do ciclo do ácido cítrico, certo? Lá no ciclo do ácido cítrico, revisando só um pouco do ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, esse, esse acetil-CoA se une ao oxaloacetato, formando citrato, né? Formando citrato, depois forma isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, aí até que ele vai para succinato e fumarato, que é a enzima que faz essa transformação, ela está dentro da cadeia mitocondrial, ok? Então, por isso que ela também pertence à cadeia transportadora de elétrons, certo? Não sei se vocês estão lembrados, se a gente retornar aqui no nosso slide, o ciclo do ácido cítrico ele tem a capacidade, então, de produção de 8 moléculas de NAD e 2 moléculas de FADH, certo? Para que serve um NAD e o FAD? Para doação de elétrons, para bombear. Sabe esse bombeamento de elétrons, sabe por que ele ocorre? Lá na cadeia mitocondrial? Justamente porque o NADH e o FADH doaram seus elétrons. Seus elétrons e seus prótons para serem bombeados. Ok? É por isso. Então, a função do NADH e do FADH2 na cadeia transportadora de elétrons é justamente fornecer elétrons e fornecer hidrogênios. O Lá na... Douglas, Ok? Ah, Cleiton, uma dúvida aqui rapidinho. Eu tô vendo aqui que no ciclo do ácido cítrico sai 3 NADH, né? Por que que o saldo final lá da glicólise são 8 NADH? Onde é que ela arruma esses outros dois? os outros dois saem da reação da fase de pagamento da glicose. Ah, tá. Lá aqui, logo no início aqui, tá vendo? Tem um 2 NADH aqui. Aham. Então, ele sai lá do início. Ah, Ok? certinho. Ok. Isso aí, somando tudo, dá isso, né? Beleza, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui uma tabelinha legal. Não sei se eu anotei ela. Ah, sim. A tabela é a seguinte. Cada NADH produz cerca de 2,5 ATPs. Cada NADH produz cerca de 2,5 ATPs. Eu vou escrever exatamente aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ó. Eu vou fazer um quadrinho aqui, certo? Só ocultar aqui. Fazer um quadro de avisos aqui. Oh, meu Deus. Tipo um recorte. Muito bem. Um NAD H produz 2,5 ATPs. Ótimo. O FADH2 produz 1,5 ATPs. Ok? Muito bem. Por que que isso é diferente? Porque o FADH2, pessoal, eu não falei, mas ele entra justamente aqui, ó, no complexo número 2. Ok? No complexo número 2. Muito bem.
E aí, pessoal, se a gente fizer uma conta um pouco por cima, só retornar aqui, ó. Só você fazer aqui, então, qual que é o saldo de uma glicose aqui, né? Vamos fazer mais ou menos o saldo da glicose. Então, é 8 vezes 1,5, minto, 2,5, mais 2 vezes 1,5. Deixa eu pegar o celular aqui e fazer aqui. 2,5. São produzidos 8 NADs, certo? Cada NAD produz 2,5 ATPs. Então, é uma regra de 3. Quanto, então, 8 ATPs, 8 NADH seriam produzidos? Vou repetir a regra de 3. 1 NADH produz 2,5. 8 NADHs produziria quanto? Então, é 8 vezes 2,5. Então, aqui, ó, são produzidos 20 ATPs, correto? Isso, 20 ATPs. E no caso aqui do FADH2, 3 ATPs. Muito bem. Muito bem. Então, pessoal, aqui o que nós temos aqui é a nossa cadeia transportadora de elétrons mais a fosforilação oxidativa, só que ela já pronta, né? Dá uma olhada aqui, pessoal. Então, o nosso NADH, primeira coisa que acontece aqui, o nosso NADH, ele doa o elétron mais o próton, né? Como vocês podem estar observando aqui. Ó. Então, o nosso NADH aqui, ele doa nosso elétron e próton. Olha o que acontece. Ó, puf. O elétron, ele é capturado pela quinona, certo? A quinona, ela tem a capacidade, então, de transportar esse elétron, né? Ele é depois transformado em hidroxiquinona, que a gente está vendo. A hidroxiquinona depois vai caminhar para cá e vai pegar novamente esse elétron advindo do succinato e fumarato do complexo 2, né? Muito bem. Daqui para cá, depois, ele é transportado para o complexo 3, certo? Onde ele bombeia novamente, aqui o próton, certo? Sendo bombeado para o espaço intermembranoso da mitocôndria. Nós temos o citocromo C, que vai transportar esse elétron para o último complexo aqui, onde depois nós temos os íons de hidrogênio, mais os átomos de oxigênio, formando aqui a nossa molécula de água. Lembrando que o átomo de oxigênio é nosso aceptor final de elétrons, ok? E aqui, pessoal, nós temos a cadeia a ATP sintase, que tem a capacidade, então, de fosforilar a adenosina de fosfato, com base no seu gradiente eletroquímico, ok? Então, olha para você ver que a gente tem um potencial químico associado a um potencial elétrico, por isso que é um gradiente eletroquímico, ok? Eletroquímico. Isso promove uma força motriz por prótons, que é capaz de girar essa máquina aqui e fazer a produção de ATP para a gente, ok? Aqui só para vocês terem uma noção das relações energéticas que acontecem na cadeia transportadora de elétrons, você pode perceber que o NADH, ele tem uma determinada... Vamos só olhar aqui de modo bem devagar. Aqui a medição em eletronvolts, ok? Então, você pode ver que tem um eletronvolt negativo, aqui, aliás, positivo. Olha quanta energia nós temos aqui. Menos 80,3 para ser doado, certo? Até que passa pelo citocromo C, vai passando até o receptor final de oxigênio, ok? Muito bem, pessoal. Isso é só para vocês verem a diferença, então, de energia que a gente tem ao longo do processo. Aqui, novamente, só que aqui é
algo muito mais simplificado, né? Lembrando, pessoal, só corrigindo o nosso esquema aqui, ó, estamos algo muito errado mesmo, que o complexo 2 ele não bombeia próton. Eu coloquei aqui que ele bombeia, eu desenhei bombeando, ele não bombeia, tá? Só bombeia o próton, o 3 e o 4. Esquece esse daqui. Depois eu vou apagar essa setinha aqui para vocês. É por isso que aqui, por exemplo, ó, não tem um próton aqui sendo bombeado, ok? Então, o complexo 2 não bombeia. Por isso que ele não colocou aqui a cadeia transportadora de elétrons, ó, complexo 1, 3 e 5 bomba. O complexo 1, complexo 3 e o complexo 4 bombeando os prótons, certo? O elétron sai aqui de um estado de alta energia, ele vai decaindo, decaindo, decaindo até o aceptor final da água, certo? E que depois você tem aqui a nossa bomba motriz, que é a nossa fosforilação oxidativa, ok? O retorno, como está escrito aqui, ó, na sua legenda, ó, o retorno de prótons passa para a matriz via ATP sintase, né, que é o nome F1 e F0 também, que são duas subunidades, e a geração de ATP é mostrada à esquerda na figura, justamente aqui, ó, certo? Muito bem, pessoal. E aqui é uma animação de como, só que aqui tá de cabeça para baixo, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Aqui, pessoal, é o espaço intermembranoso. Aqui tá jogando os prótons, tá vendo aqui, ó? Aqui os prótons estão sendo bamboeados para cá, ok? Você tá vendo essa setinha do complexo 1. Aí o NADH chega e doa aqui, certo? Tá vendo o NADH vindo aqui, ó? Muito rápido, ele tá vindo, ó. Veio, doou. Novamente, ó. O NADH. Ele vem aqui e doa, certo? Tudo bem. Aí esse NADH, ele doa esse elétron, certo? Mais o próton de hidrogênio. E aí ele vai passando daqui, do 1, passa depois para o 3 e para o 4. Minto, para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4. Ok? E aí que tem um bombeamento de prótons na parte inferior da tela onde você está vendo. Esse bombeamento de prótons, depois ele retorna por aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Esse retorno de prótons, ele vai ser retornado para cá, ó. Certo? E aqui nós temos, então, a produção do ATP. Certo? Então, nós temos a adenosina de fosfato aqui, mais o fosfato inorgânico. Ok? Muito bem. Aqui, pessoal, no complexo 4, lembrando que aqui nós temos a formação aqui de água, certo? Mas o que que você precisa formar? Para formar, você precisa de duas moléculas de hidrogênio mais meia molécula de oxigênio, né? Então, pessoal, é daqui que vem o nosso oxigênio, ok? É basicamente isso. Aqui no início nós temos o NADH doando elétrons, ok? E aqui nós temos também a doação do FAD, complexo 2. É isso, pessoal. Essa é a cadeia transportadora de elétrons acoplados à fosforilação oxidativa. Então, é toda essa parte aqui, ó, até aqui, até o completo de 1 a 4 é cadeia transportadora de elétrons, ok? Essa parte aqui da TP sintetase é a parte da fosforilação oxidativa, correto? Fim, pessoal. Essa é a fosforilação
oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons. É para isso que a gente come, basicamente. Tudo bem, pessoal? É um assunto um pouco mais complexo, sim, mas ele fecha todo o nosso conhecimento que a gente pegou desde a parte do início do semestre, de glicose, que vai indo, vai indo, vai indo, até chega esse local. Ok? Tudo bem, Ok, pessoal? Eu vou liberar vocês mais cedo, caso para vocês estudarem, caso vocês queiram, tá? Porque eu pensei que ia demorar mais essa aula, porque ela é uma aula um pouco mais complexa, mas vocês acabaram ficando bem mais calados, aí acabou que deu para adiantar bastante coisa. Tudo bem? tudo bem. Olhando assim, pelo menos para mim, né? Às vezes não surge nenhuma dúvida no momento, né? Porque é algo bem recente, mas eu acho que conforme a gente for trabalhando, vai surgindo alguma dúvida, né? E É, a gente vai complementando e aprendendo. ótimo. Tudo bem, professor. Tô aqui, é porque o calor hoje tá assim, a gente fica meio tenso. É, tá Mas complicado a aula mesmo. tá boa. A aula foi ótima, bem explicada. Mas vocês entenderam, né? Então, saímos lá da glicose, sofreu a glicólise, fizemos o piruvato, opa, não tem oxigênio, vamos fermentar. Tem oxigênio? Vamos então para a nossa mitocôndria, certo? Porque, pensa, para que a mitocôndria, por isso, pessoal, por isso que na presença de oxigênio é importante para a mitocôndria funcionar. Gente, a função do oxigênio é essa. É isso. É por isso que nós, inspirando oxigênio, passa para os nossos alvéolos, que passa para a corrente sanguínea, que passa depois para as mitocôndrias das células, e a corrente sanguínea retira o CO2 da reação intermediária e do ciclo do ácido cítrico que nós vimos, e aí a gente exala. Então aí a gente fecha uma das grandes partes do metabolismo. Esse é o coração da bioquímica, o que a gente viu até hoje. É o coração. O resto é apêndice. Porque aí o lipídio, ele vai sofrer beta-oxidação para fazer acetil-CoA para entrar no ciclo do ácido cítrico para gerar ATP também. Para gerar NADH, que depois vai para a mitocôndria. Aí a proteína, quando gera proteína para quebrar energia, ela entra em uma determinada parte lá para gerar glicose, na parte da glicólise, para gerar piruvato, que vai depois fazer isso tudo de novo. O ácido nucleico, quando é para gerar energia, faz a mesma coisa. Esse assim, é o eixo central do metabolismo energético. Tudo converge nele, entendeu? Desde glicose, depois passa pela glicólise, reação intermediária do piruvato ao acetil-CoA. O acetil-CoA, ele entra para dentro da matriz mitocondrial, ela sofre o ciclo, do ciclo do ácido cítrico, com a participação do complexo enzimático número 2, que passa de fumarato para succinato para fumarato, né? Gera um monte de NADH e FADH, que vai doar elétrons e doar prótons para o bombeamento. Aí bombeia, 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 gerou o gradiente eletroquímico, para lá no final de tudo, a gente ter a produção da adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética, a nossa molécula da energia. Sem ela, você não sobrevive. Se você está sentindo fome, é porque, de alguma maneira, tudo isso evolutivamente foi selecionado para que você tenha alimentos de alta energia, capazes de ter energia livre suficiente em termos bio, por isso que nós, é uma das questões, né? Por que nós precisamos alimentar e não comemos pedra, por exemplo? Porque esses alimentos, eles têm energia dentro deles. E energia livre, capaz então de fornecer energia para que a gente consiga então, lá no final de tudo isso, produzir ATP. Beleza, pessoal? É isso. Então, pessoal, boa noite, tá? Foi um prazer estar com vocês.
Eu não vou comentar a prova hoje, apesar de que ela já está corrigida, porque eu acho que tem um aluno que ele me pediu para entregar, mas eu não vi ele me entregando ainda. Eu vou esperar, porque senão eu falo a questão, né? E dá errado, né? Mas tá bom. Então, pessoal, é isso. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Douglas. Até semana que vem. Bom fim de semana aí pro senhor. Até mais, pessoal. Boa noite, Boa Thiago. noite, professor. Obrigada.